Olá pessoal, eu sou o Pedro Pellegrino e está começando aqui o quarto episódio do Pellegrina Talks, o seu podcast sobre arquitetura, urbanismo, design e tudo que envolve esse universo criativo. Antes de começarmos, eu quero agradecer os parceiros que fazem o podcast acontecer, começando pela Casa Blanca, loja de cortinas, persianas, papéis de paredes, coberturas, tudo que você precisa desse segmento, fale com eles. Casa Blanca, empresa do Arthur e da Soraya, estão lá prontos para atendê-los da melhor forma. Agradecer também a VAP Engenharia, construtora de alto padrão, com muitos anos de mercado, pronto para atender a sua demanda. Eles são especialistas em resolver a sua dor. Quem sabe que obra não é fácil e eles estão aqui para isso. E por fim, não menos importante, a Concept House, empresa de automação residencial. Se você quer deixar sua casa igual a do Tony Stark, você tem que falar com eles. Tudo de automação residencial, esquentar o piso, todo tipo de automação, televisão, ar-condicionado, cortina, eles têm de tudo. Pode falar com eles. E agora, aqui agradecer a presença do meu co-host hoje, meu parceiro Ricardo, E, sócio da Western Pulse. pô, obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Estava vendo que a Elaine, né, a gente só se acompanha nas redes sociais. É muito bom estar presencialmente, a gente bater esse papo. Espero contribuir com alguma coisa. Estamos aqui para isso, para ajudar ou servir uma aguinha, um café, não sei. Isso vai ajudar Estamos muito. aqui. E agora, apresentar a nossa convidada, essa profissional que, assim, pra gente é uma honra estar com ela aqui, um profissional de muito renome, Elaine Carvalho. Que bom, obrigada pelo convite, também estou honrada, gostoso, e aqui vamos bater um papo gostoso, falar um pouquinho da minha história, fiquei muito feliz com o convite. Que legal, Elaine. Elaine, eu sempre gosto de começar pelo começo, e até uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, porque eu quero entender a sua história. E aí eu começo assim, como é que a arquitetura surgiu na sua vida? Você tem parentes arquitetos, ou você sempre foi aquela criança criativa que sempre sonhou com arte? Como é que foi? Bom, eu sou de Araraquara, interior de São Paulo, não tenho ninguém na família arquiteto, e sempre fui uma criança diferente, eu gostava muito de moda, eu brinco que se eu não fosse arquiteta, com certeza eu trabalharia com moda. Só que um dia meu pai falou assim: "Mas filha", eu lá em Araraquara, né, "você vai fazer faculdade de moda", acho que na época tinha uma faculdade, né, "Como que você vai trabalhar com quem? Imagina lá na cidade". E aí, quando a gente estava naquela pesquisa e orientando com orientadores para escolher a profissão, eu tinha um professor de desenho no colegial e um dia ele deu uma planta, ele pediu pra gente fazer uma planta, era um ambiente, assim, nem lembro de exatamente o que era. E aquilo me encantou. Eu, na verdade, não tinha muito pouco conhecimento de arquitetura. Eu sabia que eu ia trabalhar com criação, com alguma coisa assim, porque realmente era já mostrava que era uma tendência, assim, do que eu gostava de fazer. E aí eu comecei a olhar para arquitetura. E aí, assim, prestei o vestibular, acabei vindo para fazer a PUC em Campinas. Foi um primeiro choque, porque era uma época que eu era um pessoal meio diferente, eu era, assim, aquela aluna toda certinha, sabe. E aí o pessoal, aula o dia inteiro, todo mundo de chinelo, eu falei: "Gente, será que eu estou no lugar certo? Será que é aqui?". Mas foi assim que eu comecei. Que legal. E como é que foi a faculdade pra você? Então, a PUC, ela ainda é uma excelente faculdade, hoje tem muitas, né, eu estou formada há 32 anos, mais ou menos, e hoje tem muitas faculdades, mas na época não eram muitas, e a PUC, assim, tinha sido um pessoal dissidente da USP, os professores que montaram o curso, já tinha uns anos quando eu vim, mas era uma boa faculdade. Mas eu, assim, eu confesso que eu tive depois, assim, nós vamos falar da sequência da minha carreira, eu fui descobrindo a área que eu queria trabalhar, porque a arquitetura ela abre um campo Muito muito amplo, é. grande, né. E a faculdade ela foca, a gente fala arquitetura e urbanismo, ela foca um pouco em urbanismo, ela tem muito, assim, a parte conceitual. Então, assim, no primeiro momento eu falei: Será que é isso de novo que assim, né, que eu vou fazer e tal?". Hoje eu acho que mudou bastante, mas na época que eu fiz a faculdade não se falava muito em interiores. O arquiteto era o cara que fazia a planta, tal, né. E depois, quando eu me formei, tudo que eu fui entendendo que eu gostava mesmo, que eu gosto da parte de interiores, que é a minha área, meu caminho. Mas aí eu fui, terminei a faculdade e depois quando eu comecei a trabalhar que eu fui entender realmente a área que eu queria atuar. Então a faculdade, assim, foi bacana, mas foi o meu start para eu saber o que eu queria fazer depois, Legal. sabe. Eu pergunto isso porque, eu vejo muito arquitetura, né, você falou isso, assim, eu já ouvi isso de outros profissionais também, que sempre teve esse lado criativo. Uhum. E quando você vai fazer a faculdade de arquitetura, ela fala muito sobre, obviamente, sobre arquitetura, urbanismo, um pouco sobre interiores, mas não fala sobre negócios. E aí quando você sai da faculdade,
Sim. você é uma arquiteta formada e vai pensar: "Putz, eu vou trabalhar em algum lugar, vou, tentar abrir meu próprio escritório". Como é que foi pra você esse momento de: É. "Agora eu sou a profissional"? Sim, eu acho que é uma falha até, eu acho que é uma coisa que as faculdades tinham que olhar mais. Querendo ou não, nós temos uma empresa, e a Exato. gente tem que administrar essa empresa. Hoje, até meu marido que faz a administração do escritório, porque, assim, a gente começou a atender num determinado momento empresas mesmo, você tem que é uma pra ser sincera, na faculdade eles não te ensinam nada disso, é uma coisa que você vai aprender com a experiência, né. E eu demorei um pouco para montar meu escritório. A arquitetura também é uma profissão que eu acho que, assim, é difícil, tanto é que, assim, eu vejo da minha turma de faculdade, muitas pessoas desistiram. Eu acho que eu falo que é muita persistência, porque Sem dúvidas. é uma área que você demora para ter um retorno. Então eu vejo muita gente que já sai da faculdade, já monta uma empresa, às vezes não sabe, não tem esse lado de administrar, também, eu acho que não é só a parte técnica, a gente tem muito essa coisa do atendimento ao cliente, também que a faculdade também não mostra muito, Então né. Então, por isso que para mim foi muito importante eu ter uma experiência no outro escritório, eu fiquei bastante tempo no outro ah, escritório legal. até eu montar o meu, Em sabe. Campinas mesmo. Em Campinas mesmo, eu fiquei num grande escritório em Campinas que eles eram especializados em fazer prédios, só que eu já fui para a área de interiores, foi ali que eu me encontrei. Legal. É. É, eu gosto de tocar nesse assunto porque o Peregrina Talks nasceu por causa disso. Eu via, principalmente, a galera que acabou de sair da faculdade tinha essa dificuldade. "Pô, como é que eu vou captar um cliente? Pô, como é que eu vou fazer um contrato? Como é que eu vou fazer uma parte de relacionamento?". E é uma dor, né. As pessoas É, não têm isso na faculdade. não Em qualquer ensino. um dos cursos que envolva mais essa parte, sim, em tudo hoje, né, o cara que sai médico e quer abrir o consultório também não sabe essa parte Uhum, de Sabe que eu tenho uma negócios. curiosidade também, eu não sou formado em arquitetura, só administração, né, uhum. mas eu gosto muito de desenhar, faço as perspectivas artísticas, tal. E, essa transição que você deve ter pego os projetos, Eu peguei. na mão, né, fazer essa transição entre É. o Eu acho que eu papel vi e o eu digital. eu vivi muito essa transição, porque, assim, quando eu me formei, eu até essa semana, a gente mexeu numas coisas antigas, eu achei minha caixa de caneta nanquim. Mas eu Que falei que legal. os novos profissionais nem sabem o que é isso. Sim. A gente desenhava, tinha prancheta, papel vegetal, a gente, Aham. raspava o desenho quando tinha que corrigir. Imagina Sim. hoje, hoje Chiclete, que as né. pessoas estão querendo Sim. tudo, assim, para ontem, né. Então você desenhava, aí a pessoa: "Ah, eu quero mudar essa porta", aí você pegava uma gilete, ia lá, raspava o desenho, redesenhava em cima, e aquilo era tudo muito demorado, né. Então, quando eu fui para esse escritório, ele tinha sido um cara muito visionário, esse arquiteto, e ele atendia grandes construtoras já. Teve uma época que foi aquele boom assim, da construção, Sim, sim. eu acho que foi começo dos anos 90. E ele comprou computadores para o escritório, nós éramos muitos arquitetos, né. E todo mundo ali eu aprendi. Eu aprendi trabalhando, eu nunca fiz um curso, tal, dos programas, tudo, eu aprendi 1, 2, trabalhando. 3 valendo, vai, Mas põe eu aí. confesso para você que eu não faço um projeto se eu não desenhar à mão primeiro. É Eu não as hábito, né. minhas funcionárias, hoje as arquitetas, eu acho que o pessoal mais jovem, eles pensam no computador. Para eu criar um projeto, se eu não fizer um croquis, Eu tudo também não começa num consigo. desenho à mão. É. Pô, mas eu acho tão bonito isso. Eu acho que Então, é um processo tão E é legal. engraçado, porque que nem assim, eu adoro, a gente faz essas mostras, Campinas Decor, né, que assim, é uma coisa que a gente põe uma energia grande. Então eu sempre faço um primeiro croquisinho, e aí depois a gente trabalha, trabalha, e você sabe que o É o projeto primeiro, final é o é o primeiro. primeiro. É daquele desenho que às vezes é num guardanapo, ou num papelzinho de rascunho, que às vezes você tá num lugar, ali você tem uma ideia, é esse desenho que então assim, o meu processo criativo ele parte de um desenho à mão. Que legal. Ilane, hoje você é muito renomada, todos os fornecedores querem chegar até você, todos os clientes querem um projeto seu, mas lá no começo não era assim. Como é que foi esse começo? Como é que foi qual foi o momento da sua virada que você sentiu: "Cara, Uhum. agora foi, agora É. engrenou"? Então, eu acho que, assim, uma coisa que foi muito importante para mim foi ter tido essa experiência nesse outro escritório, assim, que eu aprendi um pouco essa coisa de atendimento, tudo. Tinha muito medo de montar o meu, primeiro porque eu não sou de Campinas, né, não era nascida em Campinas, e Campinas é uma cidade que tem essa coisa, um Bairrista, né. bairrismo, né, então eu falava: "Gente", mas assim, eu fui conhecendo as pessoas nesse escritório, e tal, até que eu montei o meu escritório. O começo é sempre difícil, tal, eu já tinha alguns clientes e, assim, eu falo até hoje, o que funciona para mim sempre foi o boca a boca.
E Legal. eu acho que, assim, se você fazendo um trabalho direito e você gostando muito do que você faz, Nunca falta, aquilo vai não falta não falta trabalho, trabalho. você, né, então eu acho que esse foi um grande e aquilo foi acontecendo, eu acho que as mostras, desde o começo eu me dispus a fazer mostras de decoração, eu sempre estava pronta para fazer tudo e eu acho que isso ajudou também a me divulgar, independente de quem eu era na cidade, assim, o trabalho foi Sim, acontecendo e aparecendo, né. E teve um segundo ano, é uma história que eu porque, assim, no começo lá da Campinas Decor, era assim, elas escolhiam a gente ia lá, escolhia 3 ambientes, e a seleção era por tempo de atuação no mercado, não sei o que, então eu escolhia, eu nunca conseguia nada, eu voltava, ela falava: "Você perdeu as 3, né". E teve um ano que eu perdi as 3 também, mas tinha um ambiente muito grande, mas que tinha que ser construído. E assim, jovem, destemida, né, falei: "Vou fazer esse ambiente", achando que era tudo fácil, né, e eu fiz um espaço gourmet. Que eu acho que esse foi a virada de chave, assim, foi até às vezes os meus amigos falam, que as pessoas passavam e falavam: "Mas quem é ela, né, quem é?" Porque eu, assim, sofri pra caramba, porque não tinha fornecedor, não tinha meu escritório era eu e mais uma pessoa, tal, mas eu abracei aquilo e mostrei um trabalho legal, assim, eh, foi com a cara e com a coragem Sim. mesmo, né, e eu acho que esse foi um momento importante, assim, da minha carreira. legal, né, e isso até pra quem estiver ouvindo, às vezes a gente tem dúvida sobre um desafio, fala: "Nossa, será que esse desafio é muito grande pra mim? Será que eu Sim. dou conta disso?" Pô, você olhou para o desafio e falou: "Cara, vou com tudo." Não, e eu construí um galpão, assim, porque na época, também foi uma outra transição, tinha essa coisa do programa, da casa, é uma coisa que muda muito, tem muita fase de tendência, mas antigamente as pessoas faziam a casa e tinha lá a churrasqueira para o lado externo, que era assim, uma coisa, um anexo, né. E aí começou essa coisa do espaço gourmet, foi meio que nessa época. Varanda gourmet, É, tudo e aí quando ali o pessoal da Decor falou: "Ai, tem a churrasqueira", eu falei: "Ai, mas churrasqueira, eu acho que eu não quero fazer churrasqueira". Aí eu fui lá, olhei, o espaço era lindo, era na frente da Lagoa do Taquaral, no Lago do Café, tinha um jardim maravilhoso, aí eu falei: "Eu vou fazer um espaço gourmet". Eu falei: "Vou fazer um espaço gourmet". E eu construí um galpão com um pé direito de 6 metros. Até hoje eu não sei como que eu fiz aquilo Caramba, naquela e foi acho que foi um dos melhores ambientes que eu fiz. E aí eu fiz uma cozinha gourmet, que era uma coisa nova pra época, assim, hoje é sim. super comum. E todo mundo entrava e se encantava, porque era uma cozinha super equipada, com uma sala gostosa de estar, com mesa, um espaço que hoje é até bem comum nas casas, né. E eu fiz aquilo numa época lá atrás, e ainda nem era conhecida, pus uma foto minha desfocada. legal. Pra ficar bem aí diz que ele falava: "Quem que é a menina do sapato?" Porque só aparecia meu pé. Então eu acho que tudo isso, querendo ou não, eu estava fazendo um marketing ali É sem isso. saber, entendeu, E aí sem você projetava e também construía também ou sim, eu fiz a também fazia construção. É, e essa acompanhava? coisa de mostra a gente faz em um mês, né. Então foi, assim, Que um experiência, desafio aham, grande, experiência. porque primeiro que, assim, eu não tinha porque essas mostras a gente faz parcerias, né, e eu não tinha, hoje, por exemplo, a gente tem uma facilidade, as pessoas querem estar no nosso ambiente, assim, não é é um pouco mais fácil. Mas na época eu não tinha essa então foi tudo, assim, desbravado, sabe, mas ficou muito legal. Eu tenho muito orgulho desse ambiente que Que eu demais. E eu quero mesmo saber mais de como é que eram essas mostras que você participou, porque eu vi que você já participou de bastante de Campinas Record, de Casa Cor em Campinas, e eu participei uma única vez, eu fui com a Arboreal inclusive, aham. a gente foi num ambiente lá, eu já quase infartei, só fui entregar um Não, pouquinho de coisa lá. Estresse. Então eu imagino como é que é pra vocês, pra É. pessoa que tá ali cuidando de tudo. É, a gente tem pouco tempo para fazer, né, e assim, um monte de profissional trabalhando com muitos fornecedores no mesmo ambiente. Então, assim, você tem que passar pelo ambiente do vizinho, dá atrito, é um caos, é sempre um caos. A gente já fez muitas Campinas Decor, a Casa Cor teve 3 anos em Campinas, nós fizemos os 3 anos, Legal. aí não davam para os 2 ambientes, a cidade não comportava. Aí teve que acabou ficando a Campinas Decor era mais antiga, ficou a Decor. O ano passado a gente teve uma experiência super legal, que foi fazer a mostra da Artefato em São Que Paulo, legal. e que é uma coisa super difícil de conseguir, e fica por um ano. Então é o mesmo a mesma coisa, lá a gente tinha um respaldo muito grande da loja, mas essas mostras, como a Campinas Decor, é sempre uma loucura. A gente fica assim
Parece você olha, falta 10 dias, você fala: "Não vai ficar pronto, isso aquilo lá tá parecendo e aí daqui a pouco parece que acontece uma mágica e fica tudo pronto. A gente participou 14 anos de feiras de paisagismo, né, monta Aham. não, e pior que você, acompanha a montagem, e aí quando começa a feira você tem que estar zerado, tá tudo certo, É. deu tudo certo, tudo tranquilo, não tivemos nenhum BO na feira, né, Né. durante a montagem, Mas né. muitas, arquitetas mais jovens, assim, o pessoal me pergunta assim: "Não, mas vale a pena, vale a pena?" Eu brinco sempre assim que, às vezes você não pode esperar um retorno imediato, é um institucional, né, mas para o meu escritório em Campinas as mostras foram bem importantes, Uhum. É, sabe. e é exatamente isso que eu ia perguntar agora mesmo, porque hoje a gente vê um movimento, de pessoal recém-formado, até o pessoal que tá até um pouquinho, muito focado no digital. O cara tá Uhum, focado no Instagram, mas você tem rede social forte também, o seu Instagram é um Instagram forte, mas qual será que é o peso hoje pra uma pessoa? Que dica que você daria pra um recém-formado, assim: "Cara, vai por esse caminho aqui de sim, a mostra de uhum. arquitetura é muito boa", ou não, foca no digital. Que tipo de É, conselho então que você foi a daria? outra da sua pergunta da mudança né, da prancheta para o computador e tal, eu também vivi essa outra mudança, né, porque a gente tinha uma forma de divulgar o trabalho totalmente diferente do que é hoje, não tinha o digital. Então existiam as revistas, que eu tenho muitas saudades, porque eu amava as revistas de Arquitetura decoração, arquitetura e construção, e sim, tinha Casa Cláudia, Casa Casa e Cláudia, é Jardim, a verdade. Casa Vogue mesmo, que era o Sim, máximo, a gente queria estar naquela edição. E era muito legal para a gente divulgar o trabalho. E isso sempre junto com a mostra. Aí veio o digital, hoje é tudo, assim, essa coisa, né, de Instagram, outras mídias, tal. Mas eu acho que a mostra tem uma participação diferente. Assim, eu sei que não é fácil, principalmente para quem está começando, porque não é fácil. A gente eu falo que além do investimento financeiro é uma energia que a É. gente coloca sim. naquilo, né, então é difícil. Mas eu ainda acho hoje uma das melhores maneiras de você divulgar. Porque o Instagram também, eu falo assim, a coisa do eu brinco assim, o pessoal jovem vive mais de Instagram, eu até você falou, eu faço assim, porque hoje eu sei que hoje todo mundo que chega no escritório, a maioria, como eu falei, vem por uma indicação de uma outra pessoa, vem de um boca a boca, mas ela deu uma pesquisada no meu Instagram. Mas Vai eu ainda tenho assim, eu vou te falar, 90% das pessoas que chegam, novos clientes, eles falam assim: "Ah, eu te acompanho da Campinas Decor. Legal. Eu vi seu Instagram, mas nossa, eu lembro um ambiente que você fez não sei aonde, não sei aonde". Então é uma coisa só que, assim, tem que ter uma constância, né, mano. Você tem que estar sempre, né, e é difícil para quem está começando. Sim. Hum, É, mas é um conselho que vale muito, né. Hoje em dia eu vejo que tem muita gente tá postando muito só no Instagram. E aí uhum. acho que tem que tomar cuidado, né, tem que ter uma moderação em relação a isso, né. Pô, Sim. vai postar tudo no Instagram, quanto que é o digital? Será que aquele cliente que é muito top, ele tá no Instagram pra captar pra pegar o profissional que ele vai escolher pra casa dele? Eu Uhum. não sei, né, acho que às vezes ele precisa mais ver o trabalho. É. a gente também passa por a gente tá nossa empresa desde 93, meu pai que fundou a empresa, Sei. então a gente passou por isso também. E ou seja, desde uns 2 anos para cá que a gente começou a perceber isso, que a gente tem muito material para entregar, de experiência para trocar, e tem gente que entra pós-pandemia principalmente, com uma validação enorme, como se já fosse mestre É. daquilo, e não Às fez nem vezes, metade do que não a tem gente uma fez. verdade, né. Eu É, tenho É um muito pouco de fácil. preocupação nisso, porque, assim, primeiro que a gente vê, assim, muito Instagram que tem só, maquete eletrônica e, assim, Sim, aí você fala: "Mas obra cadê mesmo as real. obras?", né. Então eu acho que essa validação é o boca a boca, É o você né, vai ter pela sua indicação de cliente, né. sim, E a amostra talvez você mostre uma coisa mais real. sim. Porque, assim, é o que eu falei, é uma coisa difícil de fazer, você conseguir com todas as dificuldades de montar um ambiente, você conseguir um resultado final legal, eu acho que aquilo já valida muito para quem visita, né. Então, eu acho que o Instagram é realmente hoje uma necessidade do mercado, não tem como não estar não divulgando aderir. ali. Mas eu acho que tem outros caminhos também. E fazer um bom trabalho, eu acho que esse é o melhor É esse o é o melhor. melhor é o melhor resultado você vai ter. Com certeza. E, né, até abordando esse lance das curtidas, do Instagram e tudo mais, você tem muitas conquistas na sua carreira, mas teve uma recente que eu vi, e que eu acho que é muito legal, é que um dos seus projetos ficou entre os 10 mais curtidos da Casa Vogue em Foi. 2025. Cara, isso é muito impressionante. Foi uma É. surpresa. Eu lembro que a hora que eu abri, assim, foi agora no final do ano, véspera de Natal, né, aí eu olhei lá, eles me marcaram, eu falei: "Gente, mas" aí eu fui olhar e os outros
9, né, são artistas. É, eu É a vi. casa da Anitta, é a casa de um outro Uhum. influencer, é a casa era todo Do mundo João tinha Vicente, é, era todo que tá na mundo Globo. tem um Instagram já bombado, né, Uhum. de muito então isso, assim, fiquei mais feliz ainda. E por assim, até eu falo como, assim, a gente tem que estar se atualizando e como o mercado e as expectativas das pessoas mudam, né. Eu sempre fiz uma linha mais contemporânea, meu escritório trabalha com projetos mais contemporâneos. E esse cliente é um cliente que a gente já fez várias coisas para ele, e ele era uma casa de campo e eles pediram uma casa mais clássica, na verdade era uma referência mais italiana, mais Sim. toscana. E ela gosta de uma decoração mais cheia, muito diferente do que eu faço no dia a dia. E a gente fez, eles são uns queridos, tal, a gente fez uma coisa muito do gosto dela, assim, e fomos fazendo uma coisa que eu falo que eu saí muito da minha zona de conforto. Legal, E esse projeto foi o projeto Olha mais aí, que curtido. legal. Olha que mais uma vez, né. não é, mas eu fiquei muito Exa Se surpresa, desafiando. assim, né, desafiando. e até por eles terem escolhido a Casa Vogue, é difícil também de você conseguir colocar um Muito. projeto, e eles fizeram até o meu saiu no Instagram e numa matéria, e aí também tá entre esses 10. Ah, fiquei muito feliz. É, eu queria saber sobre o seu sentimento em relação a isso, porque assim, eu não vi o projeto da Anitta, por exemplo, Uhum, mas a gente sabe que ela teve muitas curtidas, porque a Anitta é muito famosa. uhum, Então assim, quando a gente tá falando de atores globais, como o João Vicente, eles não é o projeto que tá sendo curtido ali só, pode ser que esse projeto seja lindo, tá, não tô dizendo uhum. que não, mas não é o projeto, é o fato de estar atrelado a uma figura. O seu lá, por mais que você tem muita relevância no Instagram, mas o seu o projeto que foi o que É. fez acontecer. As pessoas curtiram pelo projeto incrível que você fez. Como é que foi o sentimento quando você viu Não, isso? eu fiquei muito feliz mesmo e assim, mais uma vez me chamou a atenção, porque, quando saiu, ele saiu acho que foi no meio do ano passado, e eu vi que eles postaram, né, porque também a gente manda, você não sabe se eles vão publicar, tal, aí ela tinha me falado que ia sair, aí quando saiu, eu comecei a ver que ele estava sendo muito curtido e eu comecei a ler os comentários. E aí você vê um movimento mesmo, porque eu acho que, assim, essa coisa também de internet, das coisas estarem muito massificadas, tudo muito igual, ela é uma casa que ela saiu um pouco do E contexto. ela tem bastante cara de casa, assim, você se Casa, ela tem sente. muita cor, ela tem muito detalhe, então era assim: "Nossa, finalmente uma casa com cara de casa. Nossa, estou sentindo o cheirinho de café passado". E eram assim, eu por curiosidade, eu até fui eu olhava, são pessoas jovens, porque você acha assim: "Nossa", às vezes é uma pessoa já assim, eu acho que tá todo mundo muito cansado de tudo muito igual. Então eu acho que esse foi o grande ponto dessa casa ter feito tanto sucesso, assim, saiu do lugar comum, É, sabe. Viralizou até o vídeo do João Gomes, né, falando: "Não, eu" com o arquiteto, você viu isso aí? É, da casa com vi. cara de casa, Eu quero né. uma casa com cara de casa", o Hum. arquiteto fez uma caixote e tal. Ah, eu não vi, mas, Tá pô, tendo É, porque essa tá tudo nova muito cinza, tudo muito, igual, né. igual, essa coisa do muito minimalismo, hum. eu gosto de uma coisa com uma leitura simples, mas eu acho que o pessoal começou a fazer uma coisa muito massificada, então eu acho que isso saiu, até eu acho que é um movimento mesmo, uma tendência. E aí deu certo, eu fiquei numa alegria incrível, não assim, não tem nem como porque eu falo que é realmente você falar: "Nossa, vale a pena, tudo que eu Legal. faço, todo o trabalho, né, é um reconhecimento, é Pô, uma coisa muito demais. legal. E eu posso dizer que foi o sentimento que eu tive também. Eu gosto muito de casa com personalidade. Eu não sou um cara muito minimalista. Hã. Então quando eu vi a casa, esses anos que você falou: "Nossa, já sinto o cheiro do café passado". Eu acho que foi a sensação que eu tive, assim, de ter uma casa que é aconchegante, que você tem vontade de ir lá. Não, e teve, assim, mais um detalhe dessa casa, que ela é uma casa ela é cor-de-rosa, ela é rosa, e é com as janelas azuis, que era um desejo da proprietária, e ela falou que o sonho dela era ter uma casa rosa, e num começo, assim, eu Dá um confesso que choque. eu fi porque a casa era muito grande, eu ficava imaginando porque ela mostrava uma referência, uma fachadinha, assim. Aí eu falava: "Nossa, mas a sua casa Sua é muito fachada é grande, totalmente será que diferente. esse rosa", e naquele condomínio que eram todas as casas também meio iguais, assim, e no final, assim, o rosa ficou incrível, sabe, Ficou. então É. foi muito legal, e realmente saiu do lugar comum. E onde você foi buscar inspiração para essa casa? Porque o cliente trouxe as referências dele e onde você buscou essa inspiração, sendo que não faz parte do seu dia a dia, você tem um outro estilo de É. projeto. Onde você buscou essa inspiração? Então, a gente conversou um pouquinho, né, eu todo ano eu adoro viajar, acho que o meu todo mundo fala que o meu marido tem o hobby dele é carro antigo.
Eu falo: "Qual Belo que é meu hobby também. hobby?" Além de trabalhar, porque eu tenho um hobby mesmo, eu trabalho, assim, eu trabalho, eu faço, amo muito o que eu faço, então eu me realizo muito com o meu trabalho. Mas eu amo viajar, adoro viajar. E eu acho que, assim, um pouco antes, quando a gente estava nessa casa, a gente foi, eu vou todo ano para a Feira de Milão e a gente sempre estende um pouquinho, e tal. E eu dei uma volta ali pela Itália mesmo e eu falava: "Gente, aqui tem tudo a ver, a casa é da dessa minha cliente", porque, assim, tudo era tom de rosa. E ela tinha falado, né, e eu fotografei muita coisa, assim, com esses rosas todos para trazer para ela, e eu acho que muito, assim, eu trago de viagem mesmo, Legal. essas inspirações. Eu acho que, na verdade, eu acho que o arquiteto ele tem que estar com o olhar, sempre atento, porque acho que qualquer lugar você tem inspiração, assim, né, eu acho que tudo você traz ali um pouco para o seu trabalho. Mas eu acho que viajar é uma experiência, pra gente que trabalha com criação, é uma experiência maravilhosa. Hoje a gente tem muitas fontes, né, de pesquisa, tal, mas hoje a hora que você abre é tudo muito igual, Ah, Me né. chama a atenção a sensibilidade, né, do cliente vir para você com um projeto que não é o Sim, seu natural, né, e você falar: "Não, não faço", procura um outro que você foi é, lá e tentou fazer alguma coisa que sim. dentro daquilo do seu conhecimento, né, que É, eu você falo, vai a gente tem entregar a um parte negócio. técnica e eu acho que esse é o grande do bom profissional, eu falo assim, lógico, a gente eu tenho uma coisa que eu gosto, tal, mas eu tenho que atender e eu acho que um dos segredos, assim, para quem está começando é ouvir muito. E eu acho que, assim, eu descobri, eu nem sabia que eu tinha esse talento natural, assim, de ouvir muito e de saber. Ontem a gente teve uma reunião também de um outro projeto e eles falaram assim: "Gente, mas como que você conseguiu captar tudo o que a gente queria?" E a gente falou: "Ela não vai", porque era um projeto difícil também, né, assim, num espaço difícil. E ouvir e conseguir colocar aquilo dentro da expectativa do cliente, né, porque hoje, assim, a gente escuta, tem gente que vem até com medo no escritório, porque acha assim: "Ai, será que você vai deixar eu fazer?" Eu falo: "Gente, quem sou eu?" a Não é casa é de sua, né. deixar ou não, mas eu tenho que realmente saber direcionar, dentro da expectativa dele, pôr o meu conhecimento, bom gosto, criatividade e fazer aquilo ficar de acordo com o que ele imaginou, né. Sim, Legal. Aí ele comentou de viagem, né, acho que esse foi o meu momento também, que eu falei assim: "Nossa, agora eu tô bem". é. Eu estava na fila em Milão, na feira de Milão, eu estava na fila, aí eu olhei pra trás, estava a Helaine Carvalho, eu falei: Coincidência, né. "Nossa, eu encontrei com uma pessoa conhecida que eu admiro na fila em Milão. Caraca, É. venci, hein". Brinquei que o ano passado foi o ano das filas, né, mas É, foi muita coincidência, porque Milão é é enorme, tinha gigante. milhões de eventos, né, falei: "Eu brinquei, olha que chique, a gente se encontrou em Milão a última vez". Foi isso mesmo. Foi muito legal. E Elaine, deu pra perceber que você é uma pessoa que escuta muito, né, porque você acabou de comentar que você escuta muito seu cliente, mas vão haver algumas decisões que você vai eventualmente barrar, uma questão que esteticamente foge muito. Como é que você faz pra lidar com isso com um cliente? O cliente chega lá, um cliente grande, com uma casa top e tudo mais, e ele tá com uma ideia muito ruim. Olha, eu acho que eu nunca falei não. Eu Hum. nunca barrei, assim, eu vou contornando, eu escuto, eu tento até fazer aquilo, porque realmente às vezes é a casa dele, como nós falamos, né. Agora, se é uma coisa que eu tento mostrar, se é uma coisa que vai, assim, isso não vai ficar muito ruim, assim, a gente tem como obrigação até mostrar. Mas quando você vai mostrando de uma forma leve também, sem você ser radical: "Ah, isso não", que eu já vi, assim, profissionais: Isso não, não faz", tal. Eu acho que você consegue chegar num resultado. É psicologia, eu falo que tem dia que eu faço só Sim, psicologia, eu não faço sim, arquitetura. sim, imagino, Eu É um eu imagino. trabalho de psicologia. Eu tenho uma cliente que ela falou outro dia pra mim assim: que você toma?" Que a gente pede, nós pedimos 15 correções e você tá plena. Mas não é, eu acho que isso é um pouco da minha personalidade, eu acho que também, às vezes o pessoal fica falando: "Ai, né, como que a gente", cada um é de um jeito, e acho que, Sim. assim, eu tenho uma personalidade de ter esse trato, de saber contornar um pouco, mas é difícil, às vezes você fala: "Não, ele não vai fazer isso, não vai". Você acredita que isso também atrai, assim, as pessoas que vão te procurar, elas sentem Sim, essa sim. questão, essa afinidade? Ontem Ó, esse casal de clientes que a gente atendeu, que eles falam: "Nossa, como você consegue?" Aí eles têm um projeto comercial e eles vão muitas pessoas lá, e aí eles falaram assim: "Nossa, a gente não escuta tudo que a gente escuta de você, assim, ela é muito calma, ela é muito da personalidade". Eu acho que um bom profissional, né, o que a gente faz, a gente
invade muito a vida das pessoas, né, você vai entra muito Sim, próximo ali, né. Então você tem que estar muito assim, aberta a ouvir e é psicologia mesmo. Então eu acho que um bom profissional ele tem que saber lidar. Tem a parte técnica, lógico que a gente quer fazer o melhor, você quer fazer às vezes você viu a coisa você propôs a coisa mais linda e de repente ele quer pôr uma outra coisa que vai mas a Estragar, casa é né. dele, É. uhum. entendeu? A gente tem que saber fazer daquilo ali virar uma coisa maravilhosa que ele vai ter um projeto do jeito que ele imaginou, né. Morar, né, o cara vai É. acordar Acho que a arquitetura é e muito sobre isso, né, sobre a vivência da pessoa lá, que muitas vezes eu acho legal conversar com arquitetos que eu admiro, porque eu sinto isso, Uhum. assim, a preocupação com a vida, com o morar do cliente sim, lá, da É, família dele, que muitas vezes as pessoas perdem hoje em dia, muitas vezes não é o é, principal tópico, mas é. deveria ser. são as Não pessoas, é. né, esse é É, o a gente tá Eu falando. tenho uma vez uma pessoa que ela fez uma casa com um arquiteto muito famoso, assim, né, ela falou que era o sonho dela, tá, aí ela falou assim: "Mas às vezes eu viajo, eu quero comprar uma coisa, eu não sei pôr". Ela falou: "E às vezes eu nem compro", então assim, não é isso, é, não é. Eu acho que a casa ele tem que fazer uma coisa linda, mas a casa ela tem que se ver ali dentro, né, sim. não é uma casa para sair na revista, né. A gente até gosta de fazer por isso que eu faço: "Ah, Campinas Decora", aí eu me Pronto, aí realizo. sim. Eu faço a coisa para sair na revista. Não, e olha, essa outra casa que você comentou, que se é uma casa Vogue, nem era sua intenção estar entre as 10 Nem mais era. curtidas, mas foi porque você fez com o seu conhecimento de coração pra um cliente que queria muito. Exatamente, é isso aí, é uma verdade. Eu acho que a hora que você põe uma verdade nas coisas, assim, tudo flui melhor. Com certeza. E aí, como é que funciona seu processo criativo hoje? Porque, como a gente falou, né, são muitos clientes, estilos totalmente diferentes. Como é que funciona pra você? Hoje a criação fica toda na sua mão, lá no escritório. Você acompanha a obra também lá, o escritório tem o braço pra obras também? A gente não a gente faz alguma coisa, nós temos parceiros que fazem o acompanhamento de obra, que a gente acompanha junto, né, mas o escritório a minha parte é mais projeto Legal. mesmo. Eu assim, o escritório ele faz não só interior, a gente faz um pouco essa casa que a gente comentou, a arquitetura a gente fez também, né. Legal. Eu faço hoje pouco arquitetura, eu faço mais para clientes, mas a gente fez casas muito legais nos últimos anos. E as pessoas me procuram mais para interiores. E fazemos um pouco de comercial, e a gente faz também muito esses apartamentos decorados, em Legal. Campinas, ali áreas comuns de Então, empreendimento, sabe, que é um trabalho que eu adoro fazer também, é muito gostoso. Eu faço toda a criação hoje do escritório, então que eu falei que é o papelzinho ali que é as pesquisas, tudo, e eu tenho as arquitetas, que aí elas fazem a parte técnica, que a gente vai acompanhando. Esses decorados a gente executa, porque é mais decoração, aí a gente tá, acompanha mesmo. E a parte de obra a gente tem os parceiros que a gente faz porque é difícil, eu falo que fazer tudo é meio Sim, complicado. sem dúvida, não A tem parte como. de projeto envolve bastante coisa, né. Mas a criação eu não consigo delegar. E como é que a ideia nasce na sua cabeça? O cliente fala e você começa a desenhar, mas como é que surge essa ideia pra você? Você precisa de um "Putz, eu gosto de ler um livro, eu gosto de dar uma caminhada". Você sabe que é engraçado, eu tenho as minhas melhores ideias, às vezes à noite, eu acordo no meio da noite, eu comecei até a deixar um papel. Eu tenho muita coisa que eu fico, acho que a hora que eu tô com a cabeça porque no escritório o dia a dia lá é muito tumultuado, e o telefone toca, muita gente falando, tal. E eu gosto de estar meio sozinha mesmo. Então, assim, muito num momento reservado, assim, que aquilo vem, as ideias, e depois eu passo para as meninas tudo. E não tem, assim, uma regra, mas é muito é o que eu falei, é de ouvir muito, e aí com a experiência tem muita coisa que a gente já tem, ideias que de coisas que eu já vi dentro do que a gente sabe que a pessoa está buscando, e aí a gente vai formatando tudo. Legal. E, Elaine, hoje a gente tá aqui até com o Ricardo, e como é que funciona, assim, novos materiais pra você? Você tem um estilo já consolidado, mas sempre surgem novos materiais, novas tendências. Como é que funciona essa adaptação do escritório a esses novos estilos, novas tendências, novos materiais? Uhum. Eu hoje a gente sofre pelo excesso, né. Eu falei quando eu comecei a trabalhar tinha, assim, 2 uhum. tipos de piso, um revestimento de banho, agora a gente É, vai numa loja, tem 1 milhão de é, coisas, né. Hoje tem muita coisa. Então, assim, hoje, a gente está sempre aberta, tem muita tendência nova, materiais novos. Então eu ou nessas feiras
ou nas lojas, ou as visitas dos fornecedores, né, a gente está tendo sempre que se atualizar muito, porque tem mudado muito, né, tem muita tecnologia, muita coisa nova chegando. Uhum. Muito. Então nós estamos sempre atenta e buscando materiais novos, o que tem de melhor no mercado para poder oferecer para os nossos Legal. clientes. E como lidar com isso, né? Hoje em dia, obviamente, eu por trabalhar no segmento há muito tempo, então eu imagino o tanto de gente que deve mandar mensagem pra você todos os dias, querendo mostrar alguma coisa, querendo apresentar o trabalho, mas como lidar para selecionar os parceiros, né? A gente vê que não é fácil isso. Às vezes, quando você indica alguém, você está assumindo a É. responsabilidade junto. E a gente vê que, infelizmente, tem prestadores que não são tão bons. É, eu acho que assim, é muita gente mesmo. A gente tem bons parceiros já e, assim, tem algumas empresas que já representam muitas coisas, eles mesmos trazem as novidades pra gente. E eu acho que nós vamos viver agora momentos nos próximos tempos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de muita falta de mão de obra, Hum, que não está só no nosso segmento, está em é, tudo. Então, indicar realmente é muito difícil. É uma eu me sinto responsável, eu falo: "Quando você indica que dá tudo certo, tá tudo bem, se você se de mesmo que você indicou para uma", porque eu brinco que a gente tem um 0800 lá, segurador, o povo liga pedindo também, né, indicação, mas se você indica, é muito sério indicar. muito. Então, principalmente fornecedores que envolve serviço, a gente, assim, tem parceiros muito bons e eu penso muito para mudar. Agora produtos a gente pesquisa, vamos buscar, tal, né, mas é uma coisa que tem preocupado a gente, essa questão de mão de obra. Eu É, acho que imagino. A é gente um tá sofrendo problema que a bastante. gente vem sentindo, mas daqui para frente Sim, eu acho que vai ser, sim, né, com certeza. e não só no nosso segmento. Não, é tudo todos os segmentos. A gente É. até hoje estava junto com você, a gente estava conversando sobre isso, sobre a Uhum. dificuldade de mão de obra, que cada vez mais, assim, a prestação de serviço tá muito complicada. A Sim, minha esposa tem uma empresa de o pai dela tem uma empresa de paisagismo em São Paulo. Cara, pra eles encontrarem mão de obra assim, é um trabalho muito braçal, né, mas, sim. não tem gente querendo trabalhar com isso. É E impressionante. em todas É. as áreas, né, Uhum. tive uma reunião segunda-feira com a agência de marketing, não Também. consegue achar É. gestor, Eu acho eh, que em tudo, a gente vê lojas que não tem mais, né, e principalmente, assim, a gente já vinha sentindo isso, que a gente usa muito, que são as coisas artesanais, então serralheria, marcenaria, marmoraria, então, o meu tapeceiro, os funcionários dele estão todos aposentando e ele não não consegue jovens que queiram aprender. Caramba. Então, assim, vai ser uma coisa ou vai ficar os serviços vão ficar muito caros, porque vai ter uma mão de obra cada vez mais escassa, principalmente nessa coisa artesanal, né. Então é muito difícil indicar, esse tipo de serviço Isso. Sabe que você me deu uma resposta uma vez, que eu achei tão legal, assim, não foi tão boa pra mim, porque, o que porque será que não, foi? não, não foi nada demais, é que eu queria te apresentar na época eu estava como gerente de uma marcenaria, logo depois que eu voltei de Milão, Aham. e eu queria te apresentar, mas eu achei que gostei tanto da sua resposta, que você foi tão, assim, sincera, você falou: "Pedro, eu já tenho 2 parceiros muito bons de marcenaria que estão me atendendo bem. Se surgir uma oportunidade, eu te aviso, mas eu não É. quero fazer você perder seu tempo e eu também não posso perder". Cara, eu achei tão sincero, tão legal você ter falado isso pra mim. E aí isso é verdade, eu sou muito fiel, assim, quando porque é muito difícil você achar fornecedor bacana. E principalmente marcenaria, a gente tem um excelente parceiro, que a gente trabalha há muitos anos, então assim, tá sempre pronto para nos atender, resolve tudo, é uma pessoa que eu indico de olho então é muito difícil, principalmente quando tem o serviço, se abrir para uma outra pessoa, e aí geralmente eu sou sincera mesmo. Não, mas eu achei muito legal, porque, pô, eu poderia é, ó, Pedro, É. beleza, mas eu já tenho esses 2 parceiros, eu estava em outra cidade, né, então da sua Uhum. parte eu como fornecedor eu falei: "Pô, eu gostei dessa É, porque resposta". às vezes você vai lá, você vai também perder o seu tempo, né, vai apresentar tudo, e a gente tem que também Não que seria perda de tempo, mas foi legal, eu gostei. é, mas assim, a gente tem que falar a verdade, É, não é? eu achei admirei muito, Que foi bom. legal. A gente falou desse lance da mão de obra que tá cada vez mais difícil, mas também tem um assunto hoje que permeia, fica rondando a arquitetura e interiores, Uhum, que é o lance da inteligência artificial. Como é que você lida com isso? O que que você acha que vai ser o futuro? Você encara isso de que forma? Porque tem gente uhum. que fala assim: "Não, a gente vai todo mundo não vai mais poder trabalhar", ou tem outra pessoa que olha e fala: "Não, isso aí não vai chegar aqui". Os outros acham: "Não, isso aqui vai ser uma ferramenta". Como é que você enxerga isso? É. Eu de novo, né, não sou dessa geração, eu não sou muito tecnológica. Então, assim, eu sei que vai ser uma mudança, a gente já vem sentindo, né, só que eu também eu acho que ainda assim,
se não tem o profissional, a cabeça pensante, por mais que faz, vai ficar tudo é o que eu não vai ter ninguém com essa casa que saiu, né, entendeu? Vai ter É, todo mundo com a casinha, né, então eu acho que a gente tem que se preocupar e olhar um pouco para isso sim, mas eu não vejo como: "Ai, não vai ter mais profissional". Eu acho que a gente vai continuar trabalhando, sim. talvez Com ter que certeza. saber se adaptar mais a mais essa ferramenta, né, e continuar aprendendo coisas novas, que eu falo que a gente acha que eu falava assim: "Quando eu ficar mais velha, eu acho que eu já vou saber tudo e não vou precisar ver mais nada", né, mas a gente tem todo dia eu aprendo. Você Legal. sabe que eu tenho um negócio eu quando eu olho assim, eu olho que eu vejo que é IA, eu falo: "Ih, é IA", eu não dou o mesmo valor, assim. É, Eu falo: aquilo lá foi feito IA", assim, uma coisa que não tem a mesma É, não, e a gente escuta assim: "Ai, fulano agora ele pega o briefing do é, cliente, joga lá e sai o projeto", mas gente, não, não é é, possível, é, não o é que o que eu assim. olho pra isso, o que eu penso, assim, realmente, é que talvez em projetos mais de repente aquele cara que não tem condição de contratar um profissional, ele vai usar essa ferramenta, mas o cara que tem, que quer uma casa, ele não vai deixar isso na mão do computador, né. E É. aí a gente vai usar isso como uma ferramenta nossa, de repente pra agilizar um processo, agilizar uma renderização. É Sim, o que eu é. olho para o A futuro gente dessa forma. é engraçado, eu tive uma cliente mais jovem, né, e ela chegou para fazer uma casa, ela era filha de um cliente bem querido, e aí ela falou assim: "Ai, eu baixei um programinha e eu trouxe assim, ai, mas estou até com vergonha de te mostrar", e ela trouxe, era a planta da casa que ela queria. Ela fez, ela não era da área, ela trouxe, ela abriu, eu falei: "Gente, mas você não precisa dizer", aí mas aí, assim, você olhava o quarto, estava lá com os móveis, tudo. Mas não é a mesma coisa, Não é. entendeu. Mas ela usou para me falar o que ela queria, ela usou uhum. como uma ferramenta para ela me mostrar o que ela queria. Então, assim, é diferente de quando imagina, quando eu comecei a trabalhar que não tinha, né, as pessoas nem tinham. Então cada vez É, para o profissional acho que fica até mais difícil, porque as pessoas já chegam com muita informação, né. Mas eu acho que a gente tem que o conhecimento e a experiência não vão sobrepor, eu acho que não tem, assim, sempre vai precisar do profissional, como É. antes as principalmente os pessoas compravam com a planta baixa, né, nem tinha muita um corte e só, né, não tinha imagem sim. 3D, né. É, e E outra que transição que eu coisa, né, peguei como é que e outra pode? transição que eu peguei também, quando eu comecei a trabalhar, eram poucos arquitetos que faziam, interiores, decoração, então eram os decoradores, né, não Sim. era e também foi uma coisa que foi criando uma nova área para arquitetura, porque, assim, na faculdade eu não podia nem falar que eu fazia interiores, assim, decoração, então eu era tinha recriminada até. Porque não considerava. E hoje, assim, eu falo até quando eu vou fazer um projeto de arquitetura mesmo, uma casa, eu tenho que começar de dentro do ambiente, eu sei pensar de dentro para Uhum. fora, Legal. né, e cada um tem uma forma de pensar, né, e como eu tenho muita experiência em interiores, eu começo pensando o ambiente, e depois vem a arquitetura, e a maioria dos arquitetos começa pensando o todo, assim, É, então a gente vai se adaptando, né. Legal. Eu quero fazer uma pergunta que é um pouco mais difícil, que é, teve alguma coisa que aconteceu em alguma obra, em algum projeto, assim, que não foi boa, que foi dolorida inclusive, mas que te ensinou muito? Você fala: "Cara, daqui eu saio uma profissional melhor, porque eu aprendi isso". Eu acho que em projeto não lembro, assim, de nada. Eu tive uma experiência que eu conto muito, de ir apresentar uma proposta de honorários. E eu fui com um cliente e ele depois ele ficou muito amigo nosso, tudo, mas eu não fui preparada. É o que a gente falou no começo, que a gente não na faculdade ninguém ensina a gente a É. administrar, tal. E eu fui, assim, tudo porque ele tinha primeiro ele conversou, ele foi muito bacana, tal, tal, e ele lidou, ele estava como ele era um comerciante, era uma área comercial, e ele lidou comigo como uma negociação comercial, então eu entrei, a sala era um ar-condicionado congelado, a minha cadeira fica só meu olhinho para baixo, ele olha, estava aqui e só numa mesa gigantesca, só a minha proposta na mesa. E aí eu falei, se ele quisesse falar para eu dar o projeto para ele, eu dava, entendeu? Porque eu saí de lá e É, aí eu jurei que eu nunca mais eu ia despreparada para uma conversa, eu aprendi a duras custas, assim, que a negociação não é uma área muito gostosa, assim, de é uma coisa que é vamos falar, um prazer para a pessoa comprar um projeto, tal, tal. Mas tem pessoas que lidam também como uma transação comercial. Ele estava ali comprando e ele queria baixar o valor, ele só queria isso, né.
E ele foi, assim, muito duro comigo naquele momento para ele conseguir o e eu aprendi que também a gente vende uma coisa, a gente vende ideias, projetos, sonhos, mas a gente também tem que estar preparada comercialmente, não. Com Você certeza. sabe, meu filho se formou esse ano em arquitetura, né, e ele tá com os amigos montando escritório, e ele tem essa dúvida, na verdade, como cobrar o projeto, Sim. porque ele não tem bagagem, né, Uhum. então aí ele fica às vezes meio perdido. Você nunca sabe se tá cobrando bem, se não Ou tá. É muito pô, difícil mesmo, porque a é, gente vende ainda mais serviço. nesse início, né, assim. É, e a gente vende serviço, é dificílimo. Então, assim, eu já vi, eu escutei, tem muita gente que fala sobre isso no mercado, dá palestras, tal, porque fala: "Ai, que a gente cobra", todo mundo: "Ai, que o arquiteto cobra errado, porque tem que cobrar", só que, assim, é um mercado. Você cobra muito, tem um cara que cobra menos. É. É muito difícil, então você tem que eu nunca, assim, eu também sempre tive muitas dúvidas, tal, mas eu fui achando o meu caminho. Acho que ele tem que ver Sim, os custos do escritório e, assim, de repente, no começo, cobrar menos mesmo, para pra ele, ter se for para mais ele não portfólio, é? inclusive. Sim. Exatamente, porque senão você nunca consegue, então você tem que pagar um preço ali mesmo, né, para poder ter essa indicação desse cara que você fez um trabalho bacana, que vai voltar. Mas é difícil, porque a gente fica envolvido muito tempo com o cliente. Aí, às vezes, você cobra, você recebe lá, ou aí você cobra por mês, ou você cobra um valor, é dificílimo. É uma coisa muito difícil de dimensionar E mesmo. até aquela questão do metro quadrado, né, tem gente que cobra o metro É. quadrado, mas Não, você a pega a complex tabela hoje do CAL, se você cobrar o que está na tabela do CAL, tem dia a gente sabe, às vezes, de pessoas que nem projeto cobra, é um mercado difícil, por isso que eu falo que é muita persistência, e por isso que eu acho que muita gente desiste também, porque é uma área difícil mesmo, né. Mas a gente tem que estar preparado, e quando você vai para uma conversa com o cliente, essa eu aprendi, tem que ir preparado, porque nem todo mundo tá ali no às vezes tem gente que vai, tá tudo bem e tal, mas tem gente que vai te, né, te questionar ali, você tem que estar pronto para responder. Não é Seu filho tem fácil. que assistir esse episódio, com tem, certeza. Não é eu fácil tô não. aproveitando aqui as dicas, É. importantíssimo. Mas é complicado, como eu disse no comecinho do episódio, que o Pregna Talks nasceu como evento, né, Uhum, e é um evento sobre negócios para o público de arquitetura. E aí uhum. depois que eu transformei em podcast para falar com os nomes que eu mais admiro. E porque é isso, o arquiteto sai sem como cobrar, como cobrar. Cara, um detalhe tão parece tão simples, mas é muito difícil. É, como fazer um contrato, né, como hoje, assim, a informação chega muito rápido. Então, eles acham também que o projeto e é uma coisa difícil às vezes, né. Então, assim, quantas correções, a gente foi aprendendo tudo isso, quantas correções fazer num projeto, é tudo muito assim, mudou muito o trato, né, eu acho que A visita, às vezes, uma visita visita técnica, eu e sempre fui à obra e hoje em dia, eu sempre porque eu acho que, assim, mesmo que a gente não faça exatamente a execução da obra, é muito importante o arquiteto Sim, ir. Aí eu sim. tive, assim, um caso eu fui fazer interiores de uma casa de um arquiteto mais jovem, né, e aí eu falei: "Olha, eu tô começando a fazer interiores, vamos juntar nós 3, o paisagista e tal, pra gente conversar, eu quero muito respeitar a arquitetura, tal, tal". Aí eles responderam assim: "Não consta no meu escopo visitas à obra". Daí eu falei: "Ah, entendi". Falei: "Ah, então tá, vou fazer meu trabalho, depois então é tudo aí cada um acha o seu caminho, entendeu? Ele você tem muitos projetos maravilhosos, mas tem algum que você guarda no coração, assim, mais tirando esse da Casa Vogue, esse não pode, porque Aham. tá muito recente. é. Mas tem algum que você guarda no coração com um carinho especial, por algum motivo, e qual seria esse motivo, assim, o que que fez ele estar nesse lugarzinho especial? Não sei se tem um projeto, eu acho que assim, eu brinco, cada hora é um filho que a gente vai, Sério, né. pergunta Mas você Não, vai aí mas você gostar essa. não quer dizer que você não gosta dos outros, né, pelo amor de Deus, mas é que às vezes tem um que, nossa, esse aqui ficou marcado por conta de algo muito especial que aconteceu na obra, uhum. sei. Eu acho que são muitos, eu acho que todos são especiais. Eu tive um primeiro projeto quando eu fiquei um primeiro projeto grande, assim, como que nem você falou, a virada de chave, né. E ele foi na época foi capa de revista. Hã. Era uma casa que eu fiz, eles são meus clientes até hoje. Agora, assim, na época eles tinham uma a filha pequenininha, agora eu tô fazendo a casa dela. Não, E eu acho que, aliás, isso eu acho que é o melhor,
presente para um Que legal. profissional, é o cara que volta Sim. várias vezes, quer dizer, você fez seu trabalho direito, né, então assim, hoje é muito comum a gente escuta: "Ai, porque brigou com o arquiteto", tem né, porque se dá um estresse na obra, tal. A gente teve muito esse ano, eu refiz muito, assim, uns retrofits em casas que eu fiz há 15 anos atrás. Que Eu legal. acho tão legal, né. E essa casa em especial, assim, foi um dos primeiros grandes que eu fiz já com o meu escritório, então acho que me marcou um pouco. Foi a primeira capa de revista, assim, que foi uma também fiquei muito feliz na época, porque, quando eu lembro quando chegou a revista, eu estava na capa, eu falei: "Olha que bacana", né, e eu também era jovem, estava começando. Então eu tenho um carinho especial por esse projeto. Mas são todos especiais. E assim, eu brinco mesmo, que a gente fica tão envolvida com aquilo, aí quando acaba você fala: "Nossa, mas parece que eu morava aqui". Aí tem que ir embora, né, porque você fica tão envolvido com aquilo, né. Em Campinas esse projeto, É em Campinas, é uma Hum, casa mesmo em Campinas e foi muito legal, assim, eu fiz interiores e decoração dessa casa, a arquitetura não foi a feita pela maioria dos projetos são na região de Campinas e a você maioria tem é na região de Campinas. tá. É, e a gente faz muita coisa em São Paulo, já fiz muita coisa mas sempre é de clientes sempre em sim. envolvimento, até, fora do Brasil, mas sempre cliente que compra um negócio ou, na praia, cliente que compra. Tem muitos filhos de clientes de Campinas que vão estudar em outras cidades, a gente faz Ah, departamento de São Paulo. Mas o meu foco, o meu cliente está mais na região de Campinas É, até mesmo. porque Campinas é uma cidade muito grande e muito É. próxima, né, tem muita gente com potencial de cliente ali. Sim, e aí agora a gente faz muito esses, decorados, né, então também, gera muito retorno de trabalho, porque é um trabalho que dá uma visibilidade Sim. também, né. sim. Então a gente fez vários decorados para umas construtoras bem importantes em Campinas, e aí esse é um trabalho que é bem visto, então, a pessoa que compra o apartamento direciona muito o projeto, sabe, é bem legal também. Pô, isso é um baita motivo pra guardar com carinho sua primeira capa e agora você tá fazendo a casa da filha desse cliente. Isso É isso é um legal, motivo não muito é? legal pra Muito guardar esse projeto no gratificante, né. coração, sem Sim, dúvidas. é gostoso. E dá pra ver que você gosta do desafio, né, porque, ó, eu já participei de alguns decorados com marcenaria e é sempre um caos fazer decorado. Então mostra de arquitetura, decorado, você gosta de se desafiar mesmo. Não tem eu falo que não tem rotina lá no escritório, é assim, construtoras, você tem que ter um time diferente do cliente final, né, apesar que hoje em dia todo mundo quer tudo muito rápido, mas a construtora, a gente recebe a planta, aí eles começam, eu ainda falo que não é o dia, mas que horas que vem o estudo? Então é tudo muito rápido, gira muito rápido, né, e o decorado a gente monta muito rápido também, mas eu acho muito gostoso, assim, fazer, porque eu falo, você tem que ser muito assertivo quando você faz um apartamento decorado, né, aquilo tem que agradar o maior número de pessoas possível. Então, assim, você tem que pensar muito desde do layout, da disposição, você não pode fazer nada que seja um conceito muito forte, porque às vezes a pessoa deixa de comprar um apartamento por uma coisa que ela viu ali, né. É. Então é uma experiência muito legal também fazer. E a parte externa você trabalha na parte de paisagismo, Não, eu não eu faço mais o mobiliário que nem esses prédios, a gente faz muito o projeto das áreas comuns, a gente, mobília, churrasqueira, piscina, tal, mas o paisagismo é bem específico, aí você né. procura uns É, tem aí você tem tem os algum parceiros. tem os parceiros, tem alguns arquitetos que fazem, paisagismo, mas é um conhecimento bem específico, né, Sim, então não é uma coisa que eu faço. tá. E como é que funciona esse projeto decorado? Porque é o que você falou agora foi muito legal. Assim, tem gente que vai entrar no decorado e se tiver algum detalhe talvez no seu projeto, do projeto da pessoa que fez o decorado, pode afastar ele da compra daquele É imóvel. muito sério. É muito Tanto é sério. que, assim, quando o decorado é um sucesso de vendas, o pessoal a gente ganha flores, porque você acertou É. muito, né, porque é muito sério mesmo. Então, assim, lógico, todo mundo é muito preparado, eles têm uma equipe também que acompanha a gente tem bastante experiência nesse segmento, mas é sempre um grande desafio. Então a gente sempre faz, sabe que não pode ousar muito, às vezes que nem teve um caso agora, a gente fez um quarto, era um tom de verde até. Aí todo mundo olhou lá, a gente estava eles nós falamos: "Vamos mudar a cor", né, porque assim, ainda tem uma coisa de futebol, Isso que eu ia né. falar, os corintianos É, vão tem gostar. uma coisa de futebol na minha cabeça, eu nem tinha passado isso. Mas aí a gente trocou a cor, então assim, realmente tem que ter uma preocupação com tudo. E Uhum. assim, a gente tem facilidade de olhar um ambiente e falar: "Ah, isso aqui eu mudo", você vai lá comprar água, tem gente que não, que ele olha aquilo, ele é Acha que é visual,
e ele desiste da compra, entendeu. Então é muito É sério. no impulso, né, inclusive compra no impulso, inclusive, É. você achou É, bonito e o compra pelo decorado ele faz o encantamento, sim, né, então, assim, tem gente que compra, entra naquilo, ele se se vê encanta. ali, e ele funciona muito na venda. É muito Muito. legal. E aí você tem que fazer um projeto que tenha personalidade, que seja bonito, mas ao mesmo tempo seja neutro pra não desagradar Hum. ninguém, que nem a gente falou E agora da parede do verde. Poxa vida, uma parede verde pode ser que desagrade alguém que torce para o Corinthians. Você torce pra que time? eu não ligo muito pra Eu sou futebol não. corintiano, eu sou quando ela falou da parede verde eu já pensei nisso. Aham. Eu compraria. Campinas tem o Ah, o Guarani e a Guarani, é Ponte, verdade. entendeu? Aí tem uma coisa mais Sim. difícil ainda na E cidade. rivalidade forte. É, então, mas eu não ligo muito pra futebol não. Ma Nem pensei, na minha cabeça nem passou isso. Elaine, hoje você tem muitas conquistas, muitos projetos incríveis, uma história muito bonita. E o que te motiva todos os dias? O que faz você acordar e falar: "Cara, hoje eu quero fazer melhor do que ontem"? Que é difícil manter a sua motivação, disciplina todos os dias. É, são muitos anos, né, eu falo que eu sou jovem ainda, mas eu já estou há bastante tempo. Eu realmente gosto muito do que eu faço, assim, e, eh, eu brinco que, assim, eu gosto de fazer até essa coisa das mostras, porque eu me realizo muito, todo mundo fala: "Ai, não precisa fazer mais", é uma coisa que me dá um prazer ver aquilo pronto, ver às vezes uma casa, o que faz a diferença na vida das pessoas, um trabalho que a gente fez, sabe, às vezes tem gente que fala: "Ai, tem uma ela eu não deixo minha funcionária mudar nada, eu fotografo tudo, porque do jeito que você deixou há não sei quantos anos". Essas coisas me motivam, assim, eu acho muito gostoso a gente ter um papel tão importante na vida das pessoas. Então, assim, eu falo, a gente está há tanto tempo no mercado, eu acho que até essa coisa que nós falamos: "Ah, por que que eu vou todo ano para Milão?", eu procuro sempre me atualizar, falo: "A gente vai ficando mais velha, a tendência é você ir se acomodando, né". E eu estou sempre buscando coisas novas, porque eu tenho essa vontade de estar sempre vendo coisas novas, de fazer coisas novas e de fazer meu trabalho da melhor forma possível. Então eu acho que é porque eu gosto mesmo do Que que eu legal. faço. É, o que a gente vê às vezes algumas pessoas que atingiram um patamar de sucesso, que já tem muito cliente procurando, mas acaba se deixando Acomodando. acomodando, porque já Hum, tem muito cliente vindo, já tem uhum, e já se encontra assim. Mas é legal, eu vejo essa motivação e isso é legal, porque quando a gente fala de arquitetura, a gente tá falando do sonho das pessoas, não importa quanto dinheiro o cliente tem, né, a casa é o sonho dele, sim, e é muita é, responsabilidade lidar com isso, né. sim, é muito sério. É por isso que eu falo, eu relutei muito para fazer arquitetura, porque eu acho muito sério. Acho que interiores você vai fazendo, é uma coisa que eu tenho mais domínio. Agora, você fazer uma casa mesmo, é um investimento às vezes de uma vida, né. Eu acho muito sério, assim, isso pode interferir totalmente na vida da pessoa, Sim. Sim. né. Mas olha, eu acho que até o interiores hoje, porque hoje a gente pega projetos de marcenaria que a gente sabe que tem um valor de uma casa na Uhum, marcenaria. Então acaba que é uma responsabilidade muito grande também sim, nessa parte do projeto. uhum, Tanto se você pegar móveis planejados e pedra, é. dá um orçamento que compra um apartamento dependendo da casa. É, Certo, daí e é compra mesmo um apartamento. Hoje em dia, uma boa marcenaria, ela é um investimento bem alto no montante de uma obra, né. E como é que você vê, inclusive essa mudança de preços, né, porque a gente vive hoje um momento depois da pandemia faz um tempinho, né, parece que a pandemia foi ontem, mas já É, faz um tempo. mas mudou Que, bastante mesmo. a gente via orçamentos de marcenaria antes, eu digo marcenaria porque é o que eu tenho mais vivência, mas em todo o segmento, né, que, cara, marcenaria antes era um valor e hoje parece que é um valor de um imóvel na casa. É. Teve muitas coisas, né, que subiram muito. Na época, no pós-pandemia, louças e metais. Ficou, assim, proibitivo. A gente estava acostumado a especificar uma coisa, então, assim, por isso que eu falei, a gente nunca pode parar com a gente está sempre buscando. Hoje em dia, a marcenaria eu acho que subiu, desde a mão de obra que está escassa, Sim, o material subiu e aumentou muito o valor. Então, assim, são coisas que a gente tem parado para pensar lá no escritório e repensar até, de achar caminhos, porque a gente percebe que hoje, mesmo assim, apesar da casa ser eu acho que depois da pandemia todo mundo focou muito em investir na casa. Passou um pouco, começou todo mundo voltar a querer viajar, tal, às vezes as pessoas não estão dispostas mais a pôr sim, tanto né, por um investimento tão alto, né, então acho que a gente vai ter que ir buscando caminhos, porque realmente as coisas subiram demais de valor. Decoração então, sim. mobiliário.
Mobiliário, assim, hoje tem coisa que às vezes eu falo: "Acho que eu entendi errado, será que eu tenho um zero a menos?". Não, não, é esse valor mesmo, né. Eu tenho um cliente que ele brinca assim: "Ah, eu vou vender um imóvel e nós vamos fazer a compra dos móveis". Ele vai: "Eu vou vender mais um imóvel e nós vamos comprar os móveis". Então, assim, realmente mudou muito, né. Sabe E que a gente sentiu isso também, né, na área externa, né, que a gente trabalha mais com outdoor, né, mas Aham. a demanda foi muito grande pós-pandemia, as Sim. pessoas começaram a querer ter mais contato com planta, com água, com bicho, Uhum. e a gente realmente sentiu uma supervalorização Valorização. dessa área do Mas e de agora, o lazer. que que você percebeu? Tá se mantendo, Tá se tá se mantendo? É. mantendo, tá se Uhum. mantendo. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar realmente, Uhum. essa de ter mais plantas, de ter mais vida, né, a gente pegou também uma fase que era tudo clean, cinza, né, o Uhum. branco, né, E não querem ter não trabalho, quer né. ter trabalho, mudou, é exa eu nossa, eu ouvia: É, "Não, não, não quero lago, não, não quero ter trabalho, tem peixe, planta, diminui as plantas, não tenho tempo para regar". é. É que Isso todo mundo ficou pós-pandemia tanto em virou uma casa. chave que, assim, É. impressionante. Eu acho que veio para ficar, deu uma diminuída, né, o pessoal Uhum. também é o que você falou, o pessoal É, começou a porque a hora voltar a que começou viajar. né, todo mundo voltar a viajar, acho É, que a pessoa começou a sim, investir. Mas, por outro lado, a gente vê um movimento aí, até eu vi essa semana nos desfiles de moda aí, que nas semanas de moda internacionais, que fizeram um desfile que era dentro da casa, né, acho que foi a Louis Vuitton. Era numa casa, então falando que as pessoas estão voltadas, então era uma casa linda montada então assim, acho que o olhar para casa veio muito forte, né, que a gente tem que ter uma casa bacana, sim, não adianta investir em um monte de coisa se você não voltar para sua casa, porque é para lá que você é volta, né, quando verdade, você volta é da verdade. viagem, você você volta não para lá. pode ca Então, mas aí nós vamos ter que ir procurando caminhos mesmo, né, dentro dessas mudanças E todas. isso interfere até no processo criativo também, de repente com Sim, adaptações de projetos e tudo sim. mais? Sim, a gente faz, assim, no escritório a gente faz marcenarias muito elaboradas, muitos painéis, veio uma tendência de muito forro de madeira. Eu acho que a gente vai ter que dar uma ajustada em algumas coisas, sabe. Sim. Ou buscar coisas novas, né, eu acho que, vai ter que realmente repensar. No meu quintal eu tenho o meu jardinzinho lá, eu adoro regar ele. Que bom, viu. Faz parte da terapia. Que bom. Eu também, eu acho também. É isso. Elaine, a gente tenta não passar muito de 1 hora o Uhum. episódio para não estender muito, mas tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, ainda mais para o encerramento do episódio, é que o que foi fundamental para o seu sucesso, mas ninguém vê? Então, assim, quando você pensa em tudo que aconteceu na sua carreira, o que foi fundamental para você estar aqui, mas que ninguém vê, que tá fora dos holofotes? Nossa, é difícil. Eu acho que, assim, eu sempre fui muito eu nunca medi esforços para, assim, fazer muitas coisas que todo mundo que nem mesmo agora se fala assim: "Ah, você não precisa mais fazer Campinas Decor", e eu tô lá todo ano batendo, né, "Você não precisa mais fazer isso". Eu acho que eu sempre fui muito determinada e focada mesmo. Não sei se assim, sempre pronta para tudo, nunca tive preguiça de nada. Eu tô lá, eu sou a primeira a chegar, eu sou a última a sair do escritório todos os dias, eu acho que isso ninguém todo mundo acha que não, né, eu abro o escritório todo dia, eu chego cedo, eu saio. Então eu acho que é determinação, Legal. né, eu acho que não tem muito eu acho que é isso. As pessoas acham, né, outro dia eu dei risada com uma coisa que me falaram que estava uma rodinha de uns arquitetos jovens, e aí a menina falou: "Ai, sabe do que eles te chamam, né?" Eu falei: "Do quê?" "Elsa". Eu falei: "Elsa?" Eu falei não estava entendendo. "Elsa, que é a do gelo, porque diz que você põe o dedinho assim, piso, não sei", eu falei: "Gente, mas podia ser isso, né?" Então as pessoas não acham que as coisas chegaram fácil, nada foi fácil, nunca foi nada fácil. Assim, se hoje a gente tem uma situação um pouco mais confortável de ter mais clientes, de ter um nome e tal, foi por uma determinação mesmo de muitas horas que eu deixei de fazer outras coisas que eu foquei lá Legal, no meu trabalho, né. que legal. E é isso, né, a arquitetura tem muito glamour, arquitetura, interiores, é tudo que envolve esse universo tem muito glamour, Uhum. mas as pessoas às vezes não enxergam o outro lado, que é o trabalho duro, você vê, você é a primeira a chegar, a última a sair. Cara, é trabalhar duro, isso que faz dar certo. Não tem resultado Não sem o esforço, né, é tem isso. que ter o Eu esforço. sempre fui e assim, não ter preguiça, que nem falar: "Ai, Sim, será que esse ano, nós a gente já está com uma situação tão confortável, será que a gente precisa fazer isso?" Não precisa, porque assim, a gente tem que estar eu uma vez escutei uma frase da dona Nilza, mãe da Rita, que é minha amiga,
Eu admiro muito ela E também. ela e eu falava: "Dona Nilza, acho que eu não vou fazer decor de novo, porque assim é tanta coisa". Ela: "Não, você tem que fazer". Ela falou assim: "Não adianta você ter sucesso, você tem que se manter no sucesso". Hum, Verdade. Entendeu? Então não adianta também você achar que tudo vai porque assim o sim. mercado tá aí, tem muita gente nova chegando e tudo mais, então você tem que não pode parar, né. Então acho que é isso que fez a gente caminhar e chegar até aqui. Que legal. Eu gostei dessa frase, eu gosto muito de luta, e É, o pessoal fala muito sobre isso, né. É difícil chegar até o cinturão, mas não é o mais difícil, difícil é se manter com ele. é. E realmente é E eu nunca verdade. mais esqueci, ela falou isso acho que na primeira vez que eu fiz e é uma coisa que eu guardo, assim, levei pra vida mesmo, eu acho que é bem isso. Que legal. Lene, muito obrigado pelo papo de hoje. Acho que a gente tenta manter ele em torno de 1 hora o episódio. Uhum. Muito obrigado. Pessoal, eu queria agradecer aqui a presença de todos. Ricardo, Pô, dá um obrigado, hein. recado final aí, meu querido. Pessoal, obrigado aí. Obrigado você, cara, né, meu brother, foi uma honra estar com vocês de novo. Tá contribuindo um pouquinho e aprender e passar agora para o meu filho, isso aqui, ó, assiste, que são dicas Boa. importantíssimas, foco, determinação, você vai ele gosta, é um cara que tem talento, então seguir firme que vale a pena e Isso. é a mostra de que vale a Trabalho pena, duro paga. trabalha duro, mas vai. Quem quiser conhecer a Western vai aonde? Vai no @westernpulse no Instagram, tem o nosso site www.westernpulse.com.br. Boa. E agradecer você também, Elaine. Muito obrigado pela presença. Eu sei o quanto a sua agenda é corrida e você dispor de um tempo para vir até aqui, de outra cidade, para vir até aqui gravar com a gente, é uma honra muito grande para mim. Pode ter certeza disso. Obrigada, obrigado pelo convite, foi gostoso, Fael, a gente passa um filme aqui, assim, né, começa desde do início da carreira, muito gostoso falar. Se eu puder agregar, se que nem para o seu filho, para quem puder, eu acho que eu também gostaria de ter, tido conselhos, assim, né, é Sim. tão difícil, a gente não sabe muito onde buscar, então se eu puder agregar, fico muito feliz. Eu tenho certeza que você vai ter tem muito a agregar e quem assistir esse papo, eu tenho certeza vai crescer muito com isso. Que bom, fico feliz. Pessoal, a gente vai ficando aqui por aqui no quarto episódio do Plena Talks. Agradeço a presença de todos vocês e voltem sempre para um episódio sempre com uma conversa muito legal. Muito obrigado.